Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 24 de 1 Crônicas detalha a divisão dos sacerdotes e levitas em seus encargos específicos. Esses versículos ressaltam a importância da ordem, da responsabilidade e da devoção no serviço ao Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Crônicas 24 do livro de 1 Crônicas da Bíblia. As divisões dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadoque, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadoque e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeuiaribe, a segunda para Jedaías. A terceira para Arim, a quarta para Seurim. A quinta para Malquias, a sexta para Miamim. A sétima para Cós, a oitava para Abias. A nona para Jesuá, a décima para Secanias. A 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim. A 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe. A 15ª para Bilga, a 16ª para Imer. A 17ª para Ezir, a 18ª para Apises. A 19ª para Petaías, a 20ª para Jeisquel. A 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu. A 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. 19 Conforme essa ordem eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia-lhe ordenado. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Esse capítulo, 1 Crônicas 24, continua a organização que Davi iniciou no capítulo anterior, capítulo 23, mas aqui o foco está especialmente nos sacerdotes descendentes de Arão e também nos levitas em geral. Vou dividir a explicação em blocos para ficar mais claro. Primeiro, os sacerdotes descendentes de Arão, versículos 1-2. Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram sem deixar descendência, conforme Levítico 10:1-2, então a linhagem sacerdotal seguiu apenas por Eleazar e Itamar. Significado: mostra que o sacerdócio era restrito à linhagem de Arão, mas dentro dela Deus preservou a continuidade mesmo após a morte de 2 filhos. Segundo, a divisão das funções sacerdotais, versículos 3-6. Davi, junto com Zadoque, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar, organizou os sacerdotes em turnos de serviço. Havia mais descendentes de Eleazar do que de Itamar, então. 16 famílias de Eleazar. 8 famílias de Itamar. A ordem foi definida por sorteio diante do rei, sacerdotes e escribas,
para garantir a imparcialidade. Significado: ninguém escolhia seu posto por interesse pessoal, mas era Deus quem definia por sorteio. Isso mostra ordem, igualdade e submissão à vontade divina. Terceiro, a lista dos 24 turnos sacerdotais, versículos 7 e 19. Foram sorteados 24 grupos, cada um responsável por ministrar no templo em sua ordem, em semanas alternadas. Cada grupo tinha seu líder, Jeuiaribe, Jedaías, Arim, etc. Essa ordem seguiu conforme as prescrições deixadas por Arão. Significado: o culto no templo precisava ser constante e organizado. Isso assegurava que sempre haveria sacerdotes servindo a Deus, mantendo a adoração contínua em Israel. Curiosidade: no Novo Testamento, Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote da ordem de Abias, Lucas 1:5, uma das 24 divisões mencionadas aqui. Voltamos a ler. Os restantes levitas. 20 estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. 21 quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. 22 dos descendentes de Izar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. 23 dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. 24 dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. 25 dos descendentes de Isias, irmão de Micas, Zacarias. 26 dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. 27 os descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soãos, Zacuri e Ibri. 28 de Mali, Eleazar, que não teve filhos. 29 de Quis, Jerameel. 30 e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. 31 eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Análise textual. Quarto, os levitas restantes, versículos 20 e 30. Além dos sacerdotes, filhos de Arão, o texto lista os chefes dos levitas vindos de outras famílias, descendentes de Anrão, Izar, Hebron, Uziel, Merari, etc. Isso mostra que não apenas os sacerdotes eram organizados, mas também os levitas auxiliares. Significado: todos tinham uma função dentro da obra de Deus. Não havia serviço pequeno ou grande, cada família tinha seu papel no culto. Quinto, o sorteio para todos os levitas, versículo 31. Assim como os sacerdotes, os levitas também foram divididos por sorteio diante do rei e dos líderes. Os mais velhos e os mais novos foram tratados igualmente, mostrando justiça e equidade. Significado: no serviço a Deus não havia favoritismo ou privilégio. Todos eram iguais perante o Senhor e chamados a servir conforme a ordem estabelecida. Resumo e significado geral de 1 Crônicas 24. O capítulo mostra como Davi organizou sacerdotes e levitas em 24 turnos de serviço, garantindo ordem, justiça e continuidade no culto a Deus. Isso assegurava que o templo tivesse serviço constante, com adoração, sacrifícios e louvor, sem sobrecarregar ninguém. Enfatiza que cada pessoa tinha uma função, todos eram importantes, e o serviço era feito com disciplina e reverência. Para nós hoje, ensina a importância de organização, unidade e igualdade no serviço a Deus. Todos têm dons diferentes, mas todos são chamados a servir para que o culto ao Senhor seja contínuo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!